Olá, olá pessoal, tudo bem? Opa! Minha. Agora sim, entrando, começando a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Vou começar me apresentando e agradecendo mais uma vez o convite do pessoal do WLM. Oi, Eliana, muito obrigada. Desejando sucesso no encontro de hoje. Encontro aqui, conversa aqui no WLM sempre é sucesso, né? Então, pessoal, eu sou a Lívia, associada do WLM. Ana Caroline entrando. E eu fui convidada, eu tô olhando o pessoal entrando aqui e me apresentando. Eu fui convidada para intermediar na Paula essa nossa conversa de hoje, me sentindo muito honrada, né, por a gente estar aqui no Outubro Rosa, que é a nossa última semana. Oi, Ana, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tava me apresentando aqui e dando um tempinho para o pessoal entrar para a gente conseguir conversar, né? Tá ótimo. Então, quero agradecer. A minha câmera tá bambolhando para um lado e para o outro, que eu tô tentando fazer ela parar. Desculpa, pessoal. Não é que eu tô caindo, tá? Eu tô fazendo assim toda hora. Então, eu fui convidada pelas meninas para fazer esse bate-papo com a Ana Paula hoje e dividir um pouco do meu histórico com o câncer, né? A gente fala, parece uma relação com uma pessoa, né? Mas dividir um pouco do que eu tenho para compartilhar nesse mês que a gente está num mês de é um mês de conscientização, né, com relação ao câncer de mama. E eu já começo dizendo que eu não passei pela experiência de ter um câncer de mama, mas eu tive um câncer de estômago em 2014. E então acho que me sinto. Talvez, acho que a gente conversou, né, Ana, sobre o meu lugar de fala, assim, né, como uma ex-paciente oncológica, mas de um câncer diferente, não esse do mês da É. conscientização, né, mas, enfim, então é isso, eu sou a Lívia, eu sou a prof de inglês do pessoal do WLM, se é que posso me intitular assim, né, mas estou muito honrada de estar aqui fazendo esse intermédio de bate-papo. E fala um pouquinho de ti, Ana Paula, para nós, o teu trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite de vocês, esse grupo incrível de mulheres que só nos inspira, né? Verdade. Realmente, Lívia, hoje nós estamos quase terminando outubro, que é o mês rosa, fala sobre o câncer de mama, mas o câncer ele é o ano inteiro, né? Uhum. Então, por mais que seja um mês que é especial sobre a mulher e o câncer de mama, não deixa de ser importante todos os outros tipos de câncer, né? A batalha é a mesma, né? Verdade. O diagnóstico ele é tão forte quanto de qualquer câncer. Então, Uhum. a WLM está de parabéns com a iniciativa. Eu acompanho vocês de vez em quando, sou super fã. E assim, o câncer de mama, ele realmente ele é importante no fato de que é o câncer mais comum em mulheres. Uhum. Aqui no Brasil, fora o câncer de pele, ele é o mais comum em mulheres. Ele também, mas ele também chamou para atenção outros tipos de câncer. Então, o Uhum. que eu falo, Outubro Rosa começou há quase 20 anos atrás, só que foi uma ideia tão incrível, inovadora, que começou a surgir Novembro Azul, Dezembro Laranja, quer dizer, Uhum. câncer de pele, câncer de colo de útero. Cada mês simboliza um tipo de câncer. Não é que aquele
que você tem que fazer o exame, mas é aquele mês que a gente dedica a levar informação para as pessoas, para que a gente possa tanto prevenir alguns tipos de câncer quando é possível, quanto diagnosticar precocemente, que quando a gente não consegue prevenir, quando a gente tem características que são inerentes, nossa, a idade vai chegando, é um fator de risco para qualquer tipo de câncer. Então, a gente não tem como evitar isso, mas a gente tem como diagnosticar precocemente. E quando a gente diagnostica precocemente, a grande maioria dos tumores são curáveis. Então, é essa a nossa batalha, essa é a nossa ação de conscientização da população. Antigamente, nem muito tempo atrás, se falava câncer, a pessoa já ia procurar um atestado de óbito, né? Então, deixa eu ver com quem que eu vou conversar, porque eu vou já passar meus bens para não sei quem, vou já conversar, vou chamar a família, e não é. Hoje o câncer é curável. Então, quando o diagnóstico precocemente, a gente tem essa vantagem na frente dele. Sabe que é interessante isso que tu tá falando do diagnóstico precoce? A gente fala muito disso, né? E eu tive a descoberta do meu câncer, do tumor do estômago, foi super por acaso, assim. Então, eu costumo... Não é uma história que a gente gosta de contar, né? Assim, eu gostaria de não ter essa história para contar, mas já que a gente teve, então eu gosto de contar. Como é contar com esse sorriso, né? Isso exato, que é o melhor, né? Então, assim, eu tenho também alguns mixed feelings, assim, com relação a isso, de falar sobre. Acho que, porque sim, é uma situação traumática, né? Qualquer que seja o tipo de câncer, ele é uma situação, ele é um diagnóstico traumático. E bate um pouco, assim, eu já vou chegar lá na questão do meu diagnóstico, né, que eu achei interessante do que tu falou da precocidade. Mas bate às vezes, que é uma coisa que tem que se trabalhar em terapia, né, enfim, um sentimento estranho quando a gente supera, e que é um sentimento duplo de estar muito feliz, né, de ter passado por isso, de ter superado, e ao mesmo tempo uma dor por quem não superou, né? Por quem ainda está sofrendo. Então, é um assunto delicado para mim. Acho que muito por isso, sim, porque ao mesmo tempo que eu gosto de falar do assunto, eu gosto eu me sinto uma vencedora, me dá um pouco de medo, me dá um pouco não sei como é que isso vai bater nas outras pessoas. E eu me preocupo muito nisso, né? Quando a gente fala, às vezes a gente quer dizer algo, mas bate numa pessoa que está passando por uma situação delicada de uma forma completamente diferente, né? Então, alguém que está com uma recidiva, alguma coisa assim, pô, por que comigo está sendo ruim e, né, com ela foi legal? Então, enfim. Mas sim, a questão de ter esse diagnóstico precoce foi muito bizarra a forma como eu descobri o meu câncer. Eu tinha uma dor na região da barriga, aquela dor de cólica. Então, todas as mulheres estão aqui, não é para assustar todo mundo, tá? Mas eu tinha tipo uma cólica, assim, uma cólica menstrual. E era uma coisa que me incomodava, era aquela dor surda, assim, sabe? Meio difusa, não sabia direito onde é que era um incômodo. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Então, qual é o primeiro médico que a mulher vai, né? Quando tá com alguma questão ali? Ginecologista, né? Então, eu fui no meu ginecologista e eu disse, olha, descobre aí, tem alguma coisa no meu útero, ou eu tô grávida, eu não sei, mas eu usava DIU na época, ou o meu DIU deslocou e, tipo, tá doendo, né? Ou, sei lá, é gases, né? Porque daí todo mundo começa a dizer, não, mas eu tive essas dores abdominais e era gases e tal, enfim. Eu sei que eu não descansei com isso, aquilo ficou me incomodando, né? Eu acho que aí vai entrar depois o toque, né? Que é o autoconhecer, você conhecer o nosso corpo. Então, não que a gente vá descobrir, mas se a gente se conhece, se a gente tem contato, a gente tem uma consciência corporal, quando tem alguma coisa errada, aquela pulguinha fica atrás da orelha, realmente, né? Então, aquilo ficou me incomodando, eu não descobri o que era, não descobri o que era, até que eu decidi um dia ir para a emergência do hospital e eu dou aula para muitos médicos, né? Então, tanto para advogados quanto para médicos. Aí eu cerquei alguns alunos meus de perguntas, digo, olha, o que pode ser? Dor aqui, né? Nesse lado, papapá. E aí alguns me disseram assim, olha, tá com cara de apêndice isso também. Eu disse, pá,
vou para o hospital. Eu tenho uma consciência corporal tão boa que eu estou antecipando um problema no apêndice. E aí fui para o hospital e disse isso da emergência. Lá vi, não tinha ninguém pior do que eu para passar na frente, tá, pessoal? Eu não passei na frente de ninguém que estivesse precisando mais que eu. Mas cheguei na emergência e disse: olha, estou tendo uma crise de apêndice, por favor, me atendam. Enfim, tá uma dor insuportável, dei uma exagerada, básica, assim. O fato é que me reviraram do avesso, não encontraram nada no apêndice. E aí decidiram fazer o exame de imagem, fazer uma eco abdominal. E o primeiro diagnóstico que eu tive era de câncer de pâncreas. Então, o primeiro médico que fez só na eco ali, ele disse: nossa, tem uma neoplasia na cabeça do pâncreas. Na cauda do pâncreas, não, acho que era na cabeça. E aí, aí a professora bateu, né? Então era é novo, neoplasia, células novas onde não deveriam estar crescendo, ferrou, tô com câncer, né? Tô com tumor. Isso era eu na minha cabeça, assim. E aí começou toda uma investigação, aí eu fui atrás de uma equipe, eu dei muita sorte de um primo meu, ser gastroenterologista e, né, trabalhar, e me ajudou muito, e, enfim, a gente montou uma equipe, né? Enfim, eu tive acesso a bons médicos, então eu reconheço o quanto isso é importante. E o meu tumor era um tumor de 6 centímetros no estômago, aí eu fiz o ressecamento, retirei, né, o tumor e comecei o tratamento quimioterápico desde então. Mas o que me disseram foi: tá, mas de onde é que vem isso? Né? Acho que essa é uma das perguntas que eu recebi no meu box ali do meu Instagram, que é: como é que... por quê? Né? Por que a gente tem... por que a gente desenvolve o câncer de mama ou outros cânceres, né? E, enfim, tô até hoje sem essa resposta. Acho que não tinha, né, na minha parte, assim, não tinha nenhum fator que justificasse. Eu tinha 26 anos, 27 anos na época, então não tinha nenhum fator que justificasse uma mulher. O meu câncer era um GIST, né, que eles chamam Gastrointestinal Stromal Tumor, que é um tumor muito mais comum em homens e acima de 40 anos. Né? Então, aí eu sou mulher com 27, por quê? Então, mas o diagnóstico precoce foi certamente, junto com uma boa equipe, né, junto com tudo, o que me faz poder estar aqui hoje rindo, sim, e contando e conseguindo conversar contigo. O câncer, assim, em linhas mais simples, né? Nossas células estão se replicando no nosso corpo o dia inteiro, todos os dias, tanto quando a gente se machuca, quanto a gente também está trocando de células. O câncer, que acontece? As células continuam crescendo, as saudáveis, elas sabem a hora de parar. Quer dizer, eu reparei aquele dano, eu tenho aquele arranhão, eu sei que foi tudo, que a pele está íntegra, eu consigo parar de crescer. E isso, as nossas células são muito inteligentes e elas sabem. E o câncer é justamente a célula que para de entender que ela precisa parar de se replicar em determinado momento. Então, ela é uma célula que se replica e é capaz. A diferença entre um tumor benigno e um maligno é que o maligno, ele tanto invade estruturas em volta, ele pode invadir estruturas adjacentes, quanto sair daquela localização e ir para outros órgãos. Né? Então, essa é a característica básica. Por que a célula perde essa capacidade de fazer isso? A gente tem algumas características, algumas mutações que a gente sabe que pode fazer isso, mas a grande maioria dos tumores a gente não sabe por quê. Não existe uma causa única. Normalmente, a gente tem, para cada tipo de câncer, fatores de risco, né? Então, para câncer de mama, a gente tem alguns fatores de risco. Então, mulheres que uso do álcool, tabagismo, mulheres que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, com um certo grau de obesidade, são fatores, né? Então,
essa pergunta que você faz e deve fazer até hoje é de todos, né? Todos querem achar Sim, exatamente um. Acredito que a gente não vai ter essa resposta tão cedo. Tumores de mama, alguns que são bem característicos. E hoje a gente está tendo muita análise molecular, colocar drogas específicas para aquela mutação. Mas a gente ainda está engatinhando nesse cenário, né? Sim. Eu estou vendo que tem um monte de gente que está entrando, que são amigos meus. Bem-vindos, estou bem feliz com a participação de todos. Que legal! A Susan, eu vi a Marina, tá bem legal isso aqui. O Milton tá entrando também, bem legal. Segura o pessoal aí. A gente tinha algumas perguntas, né, bem interessantes. Isso, a gente abriu um box ali para a gente poder conversar, né? Então, acho que vou encaminhar algumas dessas perguntas. Quem quiser ir comentando, quem quiser ir falando, pode escrever aqui no chat, nos comentários mesmo. A gente vai segurando ali as perguntas, eu consigo gerenciar. Ana, algumas das perguntas que vieram foi uma pergunta muito interessante. Todas foram interessantes, né? Mas quais os cuidados para quem usa prótese de silicone com relação ao câncer de mama? Acho que deu uma travadinha. Acho que agora voltou. Acho que agora deu normal. Voltou? Voltou. Tá dando uma travadinha só. Não sei se vocês... Curitiba, quem tá em Curitiba. Ah, tá chovendo. A Ana Amélia disse que travou. Só não sei se travou todo mundo. Ou se foi só a parte da Ana. Eu comentei, achei que apareceu meu nome. Apareceu o do WLM. Deixa eu ver. Acho que voltou agora. Melhorou? Consegui ver tu te mexer. Agora sim, perfeito. E? Agora sim. Menina, tá caindo o mundo aqui em Curitiba. Mas agora a gente consigo te ver. Acho que a gente estava falando da questão dos cuidados para quem tem prótese, né, de silicone. A prótese, ela não é um fator de risco para o câncer de mama. Já fizeram muitos estudos e não conseguiram fazer esse link entre prótese e câncer de mama. Mas o fato é que o autoexame, por exemplo, é um exame que fica mais dificultado quando você tem a prótese. Mas o rastreamento continua nas mesmas bases que para qualquer mulher, né? Então, tomografia, ecografia, eventualmente uma ressonância, também é possível fazer análise normalmente dessa mama do paciente que tem prótese. Perfeito. Então, a única dificuldade seria o autoexame mesmo, que pode vir a ter, não necessariamente vai existir. É um exame um pouco mais dificultoso, né? Ele é mais... Entendi. Perfeito. E tem uma outra pergunta também que surgiu com relação à maternidade. Se a maternidade após os 30 anos ou o fato de não ter filhos cria algum risco para desenvolver o câncer de mama. E aí eu junto com essa pergunta um momento que eu tô vivendo, né, da amamentação. Então, o quanto que eu tô com um bebê de 6 meses, completando ontem 6 meses. O quanto que amamentar, não amamentar, engravidar, não engravidar, engravidar após os 30 anos. Acho que essas variáveis no que tangem a maternidade são... O que tu poderia nos dizer com relação a isso? Quando a gente inclui as questões hormonais no câncer de mama, muitos tumores de mama são por questões hormonais. Então, a gente precisa, a gente raciocina da seguinte forma: quais são os fatores de risco que aumentam a exposição a alguns hormônios? Então, a gestação acima de 30 anos é considerado um fator de risco para câncer de mama. E quem também nunca teve filhos também é considerado risco
para câncer de mama, mulípara, que a gente chama. Quem teve a primeira menstruação muito cedo ou menopausa muito tardia também se expôs a mais tempo de hormônio, também. A amamentação já é comprovada que ela protege do câncer de mama. Então, quem amamenta tem esse fator a seu favor. Então, acho que quando a gente, por exemplo, reposição hormonal, a gente sabe que é um fator de risco. Então, tudo que expõe a mulher a mais tempo de hormônio é um fator de risco para o câncer de mama. Então, quanto mais hormônio, maior o risco, digamos assim. Isso. E aí é uma pergunta minha. A amamentação prolongada, ela então seria positiva nesse quesito? Sim, positiva. Então, além de ser bom para o bebê, é um tempo extra de proteção que a gente, né? Sim. Um antídoto. Também durante a amamentação, não é comum, né? Mas a gente conhece alguns casos de algumas mulheres que diagnosticaram o câncer de mama durante a amamentação, né? Então, elas perceberam que tinha um nódulo, não tô dizendo para todo mundo sair correndo porque está amamentando, né? Mas as pessoas normalmente falam, não, isso é mastite, isso é um nódulo. E às vezes acaba descobrindo um câncer. Que interessante. Então, sempre, como você disse, você sabia que tinha alguma coisa errada com o teu corpo. Então, quando a gente diz que é pra gente se autoconhecer, é um critério, assim, incrível da gente saber que alguma coisa não tá certa. E a grande maioria dessas pacientes, elas falam, eu sabia, Ana, que não tinha alguma coisa certa no meu corpo. Eu estava amamentando, falaram que era nódulo de leite. Ou falaram Mas que era eu sentia que não era, eu sabia que não era. Não era, exatamente. Então, conhecer o corpo é uma coisa divina mesmo. A gente consegue entender que a gente não tá certo. E isso faz a gente buscar. E aí você diagnostica, né, eventualmente alguma coisa. Perfeito. Desculpa os cachorros, gente. Eles estão querendo participar da live aqui. Com relação a essa questão hormonal, então, surgiu agora durante a live a pergunta da Gabriela com relação ao uso de pílula. Se ele aumenta o risco por ser uma exposição, né? A pílula, o uso de anticoncepcional oral, foi muito, muito, muito estudado. E a gente tem estudos que falam, alguns que falam que é um fator de risco, e alguns estudos que não provaram que era um fator de risco. Mas nenhum estudo conseguiu provar que não. Alguns estudos sim, mas o que todo mundo coloca é que quando você tem um outro fator de risco associado ao uso de anticoncepcional, o seu risco é potencializado pelo... entendi. Pelo hormônio, pela pílula anticoncepcional. Isso. E o que seria uma idade, tu falaste da menstruação muito precoce, né? A menarca, né? Isso, menarca. O que é considerado essa menstruação muito cedo? O que seria cedo para uma primeira menstruação? Eles consideram abaixo de 12 anos uma menstruação inicial precoce. Perfeito. E a menopausa tardia seria após os 55. Após 55, entendi. E identificando alguma dessas, a Eliana pergunta, identificando alguma dessas características de risco, o que tu recomenda que seja feito? Então, essa é uma pergunta... A million dollar question, né? Então... essa é uma pergunta sensacional, porque tem coisas que a gente não tem como controlar. Não adianta, você não controla ficar mais velho, que é um fator de risco. Você não controla quando que você vai ter a primeira menstruação. Você não controla quando você vai ter sua última. Você não controla seus fatores genéticos. Você não controla, né? Mas tem algumas coisas que você pode fazer para minimizar. E quando você não controla justamente no não controle desses fatores que a gente entra com o diagnóstico precoce. Entende? Então, um rastreamento para o diagnóstico precoce daqueles cânceres que a gente não tem como controlar. E a prevenção naquelas atitudes que a gente tem como controlar. Como o tabagismo, cessar o tabagismo, diminuição do consumo de álcool,
uma atividade física, que já foi extensamente comprovado que protege os pacientes de qualquer tipo de câncer. Uma alimentação saudável, rica em verduras e frutas. Enfim, o que você pode controlar são essas coisas que estão ao seu alcance. As outras a gente tem que tentar fazer diagnóstico precoce. Claro. E agir em cima disso. Existe algum mês mais indicado? Uma das perguntas que a gente também recebeu antes, para fazer o autoexame, desculpa, algum dia do mês mais indicado para fazer esse autoexame? Normalmente, uma vez, 5 a 7 dias após o primeiro dia da menstruação, é um dia bom para fazer o autoexame. Então, passou uma semana mais ou menos do dia da menstruação, você pode fazer o autoexame, se tocar, pode ser algo assim, fala, eu faço na hora do banho, que para mim é mais adequado, eu tenho um tempo, 5 segundos para fazer a mais, né? Porque eu sei que a rotina não é fácil. E aí os exames de rastreamento, pelo menos uma vez por ano, né? De acordo com cada caso, com a mamografia e a ecografia. Isso, era isso que eu ia perguntar. Quais são esses exames, assim? Ou existe algum melhor do que a mamografia para identificar os tumores? Existem... a mamografia e a ecografia são exames sensacionais para o diagnóstico do câncer de mama. Então, eles são complementares. Então, se você falar que um é melhor que o outro, não é muito bem esse o nosso raciocínio. O raciocínio é que um complementa o outro. Nenhum exame de imagem é 100%. Então, a mamografia utiliza uma tecnologia e ela é complementada. Então, tem mamas que são mais densas, tem mamas que são mais difíceis de ser analisadas, tem algumas lesões que são difíceis de ser caracterizadas na mamografia e aí você complementa isso com a ecografia. Hoje a gente tem ainda a ressonância de mama, que é um exame também muito padrão ouro, que a gente indica cada caso. Mas, a princípio, a mamografia e a ecografia dão conta de você fazer... acaba sendo o rastreio completo, assim. Isso. E qual médico que vai solicitar isso? Então, é sempre o nosso gineco que a gente vai ir atrás? É a mesma coisa que os exames do homem, né? O PSA tem cardiologista que pede. Então, se você faz um check-up com o seu clínico, você tem um bom clínico, ele vai pedir esses exames para você. Mas você também tem que ir no seu gineco uma vez por ano. Então, pode ser ele. Eu pergunto justamente porque eu acho que eu acabo fazendo o meu check-up com o gineco, né? E talvez não deveria ser, mas acho que a maioria das mulheres fala daí que acaba sendo, como a gente tem que fazer, como isso é tão importante, né? Fazer o pré-câncer do colo do útero, enfim, ele acaba sendo o nosso médico, né? Tanto que quando eu achei, eu tava com a questão no estômago, nossa, eu busquei o meu gineco. E aí eu fiz ecografia transvaginal, tudo, né? Vi o útero, tava tudo ok. E aí eu continuei, eu marquei mais uma consulta com ele e eu disse, o que eu faço agora? Quem que eu procuro? Assim, eu só tenho a ti, né? Então, às vezes, a gente fica muito dependente de ter um médico, né? A gente não, infelizmente, a gente não tem a figura muito forte do médico de família, né? Aqui no Brasil. Não há essa... O seu primary doctor, né? Exatamente. Que é aquela pessoa que vai conhecer todo o histórico teu, da tua família... às vezes que acompanha, assim, saindo da pediatria, quem é que acompanha, né? Depois do pediatra que conhece integralmente, quem é que vai acompanhar a pessoa? A gente tem... Os ginecos são incríveis, né? Porque eles conhecem a fase hormonal da mulher, eles conhecem tudo e eles normalmente fazem de forma excepcional esse acompanhamento, principalmente da parte de mamografia, ecografia, transvaginal... o Papa Nicolau, mas se você tem um bom clínico geral, ele vai fazer também. Ele também ajuda, ele também vai pedir, perfeito. Ou faz que nem na minha família que liga e pergunta, você faz uma requisição pra mim, que eu quero levar no meu gineco, tá com tudo pronto?
Então, todos os médicos que estão assistindo aqui agora, que eu vi que tem vários doutores que entraram ali, vocês vão ser requisitados depois dessa live também, pelas famílias. E todo mundo que está assistindo, manda mensagem para quem sabe que tá, ou está fazendo medicina, né? Eu acho Eu tenho alunos que às vezes, assim, a pessoa está estudando. Aham. Mas eles já querem chegar com tudo pronto. Só me passa a requisição rapidinho, que daí depois eu vou procurar uma ajuda. Mas não, isso é normal. Eu acho assim, desde tu entrou na faculdade de medicina, já tem alguém te pedindo ou um diagnóstico, ou uma leitura de exame, né? Dá uma olhada nessa feridinha aqui que eu tenho, ver se ela... E aí vai foto pelo WhatsApp, vai, né, assim. Não, desculpa, a telemedicina não pode. Agora pode, né? Agora com a pandemia liberou a telemedicina, então ferrou mais ainda para os parentes. A gente tem mais algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Uma delas, quais sinais a gente deve ficar atenta sobre as mamas? Eu acho que, claro, então fazer o exame. Acho que essa questão que tu disseste, eu senti um nódulo, senti alguma coisa. Né? Eu vou ter que tentar eliminar primeiro a questão de ser leite, né? Porque eu estou amamentando. Então, eliminado isso, ou se eu sentir que não é isso, né? O que são sinais que podem chamar atenção? Então, nódulos em mulheres acima de 50 anos, qualquer nódulo tem que ser investigado. Uhum. Então, palpou um nódulo, você vai para o teu médico. Uhum. Se você está nessa fase, esse nódulo ele persiste por mais de um ciclo menstrual, você tem que ir atrás dele. Então, você percebe o nódulo. Também. Se ele cresce durante esse período, você percebeu, mas ele cresceu. Você tem que ir atrás de um médico. Uhum. Uma coisa que normalmente a gente esquece, porque é um nódulo na mama, mas uma área que a gente tem que palpar é a axila, é embaixo do braço. Ali podem aparecer nódulos também. Então, a gente palpar a axila e o nódulo axilar também tem que ser investigado. Mulheres que de repente o mamilo retrai ou o mamilo inverte, precisa ser investigado. Saída de secreção pela mama, pelo mamilo, você precisa investigar. Alterações da pele da mama, então a mama pode ficar mais vermelha ou alguma, a gente chama de lesão em casca de laranja também, precisa ser investigado. E também precisam, se o homem perceber nódulo na mama, homens podem ter câncer de mama. Opa! Aí, fala mais disso. Tô vendo que tem mais homens nos assistindo. Alguns homens aqui, então. Homens também podem ter câncer de mama. Então eles deveriam, digamos, fazer o exame de toque neles mesmos? Acho que deu uma travada. De novo, mas vamos ver se ela conseguiu me ouvir. Agora eu ouvi. Pode falar. Ouviu? Eles deveriam, então, os homens deveriam fazer esse exame, o toque também? Eles devem se as suas mamas? Sim, o homem fazer, pelo menos, se ele perceber um nódulo, né? Então, se ele perceber um nódulo, ele precisa ir atrás de investigação. Principalmente se tiver acima de 50 anos. Homens podem ter câncer de mama. Eles acometem normalmente 1% dos casos, mas existem. A gente está sempre vendo para homens com câncer de mama. E eles são mais agressivos, talvez por serem mais raros, ou não? Não necessariamente? Podem ser um pouco mais agressivos. Podem ser. Entendi. A gente falou... São mais raros, a gente falou um pouco antes, tu falaste sobre a questão da alimentação, estilo de vida, exercício, né? Então, existem alimentos que ajudem na prevenção do câncer de mama, assim, acho que as duas coisas, alimentos que ajudem e os alimentos que prejudiquem, né? Então, assim, no que tange a alimentação, além da gente buscar uma nutricionista para ter uma vida, né, alimentar regrada, o que aparece nos estudos como índices de... A gente tem estudo de praticamente vários tipos de alimentos, mas assim, em geral, um específico não foi comprovado ainda ser protetor, né, do câncer de mama. Alguns advogam os crucíferos, né, que pode ajudar.
geral, o que a gente fala é uma alimentação saudável, rico em verdura, rico em frutas, com menos carne vermelha, mais proteína de origem de carne branca ou eventualmente, né? Não existe um específico, mas a gente sabe que a alimentação em geral, no dia a dia, você sempre está comendo fruta, com verdura, legume, você tem uma alimentação regrada, já tem um efeito protetor, digamos assim, para não só para o câncer de mama, mas também para de cólon, de reto, de próstata, sabe que a alimentação saudável tem que... E existem tipos de câncer de mama? Sim, sim. Hoje a gente tem análises muito específicas de mama, então não é igual ao outro, né? Existe a possibilidade de você fazer uma análise dos receptores hormonais e também molecular para você saber qual que é a digital daquele câncer de mama. Então, tem alguns tipos que são mais agressivos, alguns tipos que são menos agressivos. Da mesma forma, o câncer de próstata, ele não é um único tipo de câncer. A gente coloca ele no leque, né? É um leque de tipos de... E cada um tem a sua forma de tratamento. Então, para um tipo, melhor tratamento é você fazer cirurgia, eventualmente químio ou rádio. Às vezes nem precisa de rádio e nem de químio. Às vezes só uma ressecção. Então, cada um... Ou às vezes tem que já começar com a químio, né? Que é a químio neoadjuvante. Então, cada um é um tipo de câncer para cada mulher. É um tipo de tratamento diferente. Então, o tratamento hoje é extremamente individualizado. A gente consegue individualizar o tratamento. Isso significa muita diferença no tratamento do câncer hoje. Antes era uma receita de bolo. Ó, faz isso, pá. Hoje não. Hoje são discussões. Você discute com o cirurgião, com um oncologista clínico, com um radioterapeuta. Você discute qual que é a melhor abordagem para aquela paciente, para fulana, qual que é a melhor abordagem para outra. Então, isso é incrível também. Isso é uma coisa muito rica na oncologia que a gente tem hoje. É essa multidisciplinariedade. E eu acho que daí, trazendo o ponto que tu falaste no início, que antes ter um diagnóstico de câncer, a gente já achava que era um atestado de óbito junto, né? Então, sabendo que a ciência evoluiu tanto e são tantos tipos e que existe esse tratamento individualizado, eu acho que, assim, descobri um nódulo e recebi um diagnóstico de câncer de mama. Momento muito difícil, né? Mas assim, o que fazer? É respirar, é ir atrás, Porque a gente está falando muito da prevenção, né? E se tem alguém, por exemplo, que está assistindo, que a gente está conversando, que conhece alguém da família, que está passando por esse momento agora, como que a gente pode... Acabou de diagnosticar e não começou nenhum tratamento ainda. Não sabe nada, exato. Tá então, indo atrás, está investigando. Primeira coisa que eu falo para os pacientes, ou quando me ligam para dizer algum paciente, ele está desesperado lá, calma, espera, respira, respira, que a gente vai ter alguma coisa para fazer. Calma, a gente precisa fazer passo a passo. Confie no seu oncologista. Então, foi no oncologista, foi seu gineco, provavelmente, que diagnosticou seu câncer de mama. Ele já vai te encontrar. Então, você tem que ter um bom relacionamento. Respira que o oncologista, ele já vai passar isso para o paciente. Então, por isso que é tão importante você ter essa confiança no seu médico. Não é o médico que vai te operar e tá curado, né? É um paciente que você vai acompanhar por muitos anos. Então, eu falaria mais ou menos isso. É importante, então, Sim, e é importante construir essa relação de confiança, construir essa relação
né? Eu lembro, e aí eu acho que essa é uma das poucas coisas assim que eu vou lembrar com um detalhe para o resto da vida, né? O dia que, sim, que eu peguei o exame, que me disseram que era uma neoplasia, né, no estômago, eu lembro do meu primo me encaminhando para um cirurgião gastro, e ele me dizendo exatamente isso da calma, né? Respira. Eu lembro que ele me atendeu num domingo, claro, de novo, dentro de um privilégio de estar numa família que eu tinha algum médico e que me encaminhou para um médico que, né, que me aceitou para conversar, muito nesse ambiente familiar. Mas eu entendo que isso não é a realidade de todo mundo, né? Mas eu lembro de ter ido na casa do meu cirurgião e de estar tomando um chimarrão com ele no domingo de manhã, eu apavorada. O meu filho na época tinha 6 anos, meu filho mais velho, né? Eu tenho 2, tenho um bebezinho e tenho um de 12 anos agora. E eu apavorada, assim, e ele tava tomando chimarrão. Claro, para ele era como escovar os dentes, né? Era mais uma cirurgia que ele ia fazer. E aquilo, o tão calmo que ele tava, acabou conseguindo transmitir uma calma para mim. E eu disse, me dá um chimarrão também, né? Vamos lá, vamos ver. E muito do que ele dizia aí, Lívia, a gente tem que investigar. A gente vai fazer agora uma outra ecografia, a gente vai fazer uma toma, a gente vai fazer uma ressonância magnética e a gente vai te abrir, né? A gente vai, porque o meu câncer era operável, né? Então, assim, a gente vai abrir e aí que a gente vai saber o que quer, vai saber que tratamento. Então, a ansiedade de querer saber o que fazer atrapalha às vezes, porque assim, eu não vou resolver do dia para noite, né? Nem o médico sabe, nem vários médicos sabem, né? Mas às vezes a gente recebe os pacientes nessa fase e o que eu explico é que a gente precisa primeiro significa. Eu preciso fazer uma análise de todo o corpo, eventualmente deixa eu tirar o sol aqui. Agora tem sol, chuva e essa loucura. Você precisa estadiar. Então, a gente faz alguns exames. Para cada tipo de câncer, a gente tem uma sequência de exames habituais que para procurar aonde mais tem doença. É só ali na região da mama? Ou é só ali na região do estômago? Ou eu tenho já metástase? Porque cada um dos estágios, a gente vai ter um tipo de tratamento. Né? Então, essa fase de estadiamento é muito angustiante para o paciente. Mas o que eu gosto de dizer é que para a gente fazer o tratamento correto, fora, claro, as emergências que a gente tem que fazer, porque senão a pessoa corre risco de morrer em função de algum sinal clínico que o câncer está apresentando, não é o habitual é a gente ter esse tempo. Espera um tempo para você começar certo, para você começar o tratamento certo. Porque depois disso, tudo vai ser remendo. E daí é muito pior. Então, calma, acredite no teu oncologista, tenha paciência e as pecinhas vão se encaixando. Por que ele pediu esse exame que demora uma semana para sair? A biópsia, eu acho que é uma das piores coisas do universo. Uma das piores esperas. Por quê? Porque ela tem uma sequência que ela precisa. Não é porque o patologista não quer fazer o exame. É porque, para ele poder analisar aquela célula, aquela peça precisa passar por passos. Ela passa passo a passo. E isso ela precisa ser fixada. Ela precisa passar por um corante. Ela precisa passar por uma série de passos que fazem parte da rotina do patologista. Então, essa espera é angustiante, mas ela é muito necessária. Perfeito. E o que tu teria para nos dizer, Ana, sobre... A Eliana pergunta aqui, e eu acho que quando se fala, principalmente por causa da mídia, né? Mas quando se fala câncer de mama, invariavelmente a gente vai lembrar da linda, maravilhosa musa Angelina Jolie, né? O que tu poderia falar um pouquinho, escorrer um pouquinho sobre essa investigação genética, né? Que a gente pode fazer, porque eu acho que a questão de ter casos na família é um fator de risco, né? Então, sabendo disso, o que tu nos diria com relação a essa investigação genética e as decisões como a da Angelina Jolie, que foi de remover... A Angelina removeu as duas, né? As duas mamas por conta da mãe. Né? A Angelina,
É o efeito Angelina. A Angelina, ela teve, a mãe dela era falecida por câncer de mama e ela fez essa investigação, que é possível fazer, Uhum. né? A gente faz uma análise se você tem aquela mutação. Bem provável que você vai ter câncer de mama. Então, você tem essa variação genética, você vai provavelmente ter ou câncer de mama ou câncer de ovário. Então, o que que ela Você fez? diz aparecendo, eu acho que deu uma travadinha, aparecendo na sua investigação, é isso então? Por Na exemplo, minha verdade, mãe teve é, câncer de mama. É muito você, provável que eu tenha ou eu deveria daí sim fazer uma investigação e ver se aparece? sua mãe teve câncer de mama, então você tem um Uhum. fator a mais. Então, um Uhum. parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Então, você Uhum. tem uma mãe, você tem a sua tia, você teve uma prima, e você teve a tua avó, e você teve mais um monte de gente na sua família. Então, você vai para um aconselhamento genético, você não vai para a Uhum. investigação de câncer de mama. Então, você não tem nódulo, você não tem câncer de mama, você tem essa. Você vai investigar essa alteração, essa mutação, se você Uhum. tem uma história familiar grande. Tendo essa história familiar grande e comprovando que você tem essa mutação, que não é o mais comum, você ter essa Uhum. mutação, você tem, então, um risco muito aumentado de ter câncer de mama e de ovário. O que a Uhum. Angelina fez? A Angelina, antes de qualquer coisa, ela investigou, ela fez um aconselhamento genético. Existem geneticistas, que são médicos responsáveis por fazer análise genética dos pacientes de acordo com a história familiar. Uhum. E ela foi detectada essa mutação. Uhum. Detectada essa mutação, ela falou: eu não quero correr o risco de ter câncer. Eu vou fazer mastectomia bilateral e retirada dos ovários. E Ah. isso foi muito grande na época e a gente está Uhum. vendo hoje colhendo frutos. Então, Uhum. existe uma série de trabalhos e discussões assim, homéricas entre médicos. Até que ponto isso é certo? Ah, mas se fosse em mim, eu faria, não tenho dúvida. Uhum. Sim, é uma coisa pessoal, mas Uhum. também tem uma situação muito grave, você saber que você tem essa mutação. Então, existe tanto a parte, não, a parte objetiva, ó, você vai ter câncer, você vai eventualmente, sei lá, morrer de câncer. Ou Uhum. você saber que você tem isso e, não, mas eu não quero fazer nada, é muito difícil, porque é uma informação que a gente não está pronto para psicologicamente Uhum. ter, né? Então, existem discussões do que é certo fazer, o que é errado, o que cada uma das pacientes deve fazer. Por isso que, assim, a conversa com o Uhum. oncologista, uma equipe multidisciplinar, não só se você não tem câncer de mama e você tem história na família, você tem que começar o seu Uhum. rastreamento antes, né? Isso já é Uhum. comprovado. Aqui no Brasil, a gente tem um índice um pouco maior de câncer de mama em pacientes mais jovens. Então, Uhum. você deve começar seu rastreamento mais cedo. E aí? Uhum. E agora? Né? Qual que é o próximo passo? A conversa com o seu oncologista. Cada um dos pacientes vai ter uma ideia. Não, mas eu não quero tirar minha mama de jeito nenhum, mas eu tenho essa mutação. Uhum. Então, a gente tem de todas as situações. É uma Sim. situação É complexa, muito mas individual mesmo, então. é muito individual. Uhum. Agora, se existe o benefício de você fazer isso, com certeza o teu cirurgião oncológico ou o teu Ele vai mastologista, ele ele vai te. vai Uhum. conversar com você. Ele vai Uhum. conversar com você. Perfeito. E quando acontece algo do efeito Angelina, né? Eu acho que quando a gente tem uma pessoa tão pública fazendo, não sei até que ponto é positivo, né? Essa exposição toda, porque cria um efeito manada e claro, ela tomou certamente essa decisão falando com uma mastologista dela, baseado na experiência dela, o quão Isso, traumático foi a morte da mãe dela para ela, né? isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não simplesmente só fazer porque ela fez,
né? Isso, A nossa exatamente. história pode ser, vai ser completamente diferente, né? Exato. Cada um é um diferente. É o único, perfeito. O efeito que ela causou, eu acho que foi muito incrível no sentido de ter chamado a atenção para a tecnologia, até que a gente, né, não estava acostumado, mas virou uma coisa muito assim. Perfeito. Doutora, a gente está chegando no finzinho aqui. Daqui a pouco o Instagram nos avisa como passou rápido, né? Tem uma Muito brincadeirinha. rápido. Muito rápido. Tem uma brincadeira, de novo eu vou trazer o assunto da maternidade, né? Mas tem uma brincadeira que as mães de bebês pequenos falam, que quando o bebê tá dormindo, o relógio passa assim. O ponteiro do relógio. Quando o bebê tá acordado, chorando, o relógio passa assim, ó. O tempo não passa, né? Mas quando algo... Que horror, né? Como se estar com o filho não fosse bom. Claro que é bom. Mas quando algo é muito legal, geralmente passa mais rápido. E passou, nossa, muito rápido a nossa conversa, o nosso tempo aqui. E a questão da conscientização, a Eliana pergunta aqui sobre as oportunidades. E acho que um grande... Assim, pra gente fechar... O que a gente diria? Eu diria, mulheres toquem-se, né? Conheçam-se. Então, começar hoje, né? O que tu diria pra gente fazer nesses... Minha mensagem final seria, primeiro, conheça o seu corpo, faça o autoexame. Mas isso não tira a obrigatoriedade de você fazer seus exames no dia. Eu sei que o tempo de todo mundo é também contado no relógio, como você disse, né? A gente não tem tempo para nada, mas a gente precisa ter tempo para nós. E a gente precisa tirar um dia. Eu vou tirar todo janeiro para fazer meus exames. Eu vou tomar todo fevereiro ou outubro. Eu vou aproveitar outubro, acompanha, que daí ela me lembra que eu tenho que fazer ir no meu gineco, fazer minha ecografia, minha mamografia. E o mais importante, não ter medo do resultado, porque muitas pacientes não fazem mamografia, fazem ecografia e sequer vão levar os seus exames para os seus médicos. Não é só fazer o exame, você precisa levar no seu médico. Então, são 15 minutos que você leva no teu médico, ele vai anotar, ele vai ver qual que é o próximo passo, vai agendar para o próximo ano ou outro, para você fazer o seu exame de acompanhamento, porque a gente não pode negligenciar a saúde. Sim. No dia a dia. Ai, não, mas eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que tomar conta do meu trabalho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que lavar roupa. E a gente esquece. Porque a gente eu gosto muito da analogia da máscara, né? Então, quando a gente está numa situação de emergência num avião, qual é a indicação? É primeiro colocar a máscara em si, né? De oxigênio. E aí você consegue ajudar o outro. Né? Então, esse autocuidado, esse autoexame, é a gente estar colocando a nossa máscara para a gente poder respirar, para a gente estar saudável, para a gente conseguir daí cuidar dos nossos, né? E aí eu acho que a gente conversa ainda nesse peso da mulher de querer cuidar da família, querer cuidar do filho. Me identifico muito com a tua fala. Nossa, não tenho tempo, tenho meu filho. Não tenho tempo, tenho meu outro filho. Nossa, tem a casa. Nossa, né? A gente não tem, é enlouquecedor. O tempo é enlouquecedor, mas a gente precisa. No puerpério a gente tem assim, banho? Como assim banho? Banho do bebê, né? Não nosso. Mas é encontrar esse tempo. Esse tempo não é todo dia, toda semana que você vai no médico, é uma vez ao ano, né? E eventualmente, no aparecimento de alguma coisa, respira, pensa, busque seu grupo, o seu apoio, a sua família, a sua vila de apoio, que certamente ela estará lá. E porque a gente também é mulher, a gente tende a querer fazer tudo, não pedir ajuda, não preciso, eu dou conta, porque senão eu não sou mãe o suficiente, eu não sou profissional o suficiente. Mas é pedir ajuda na hora que você precisa. E essa hora é uma hora que você precisa. E as pessoas estão muito preocupadas em ajudar também. Então, perfeito. Eu acho que
tem que tomar esse tempo, não adianta. Vamos todas nos tocar, então. Vamos nos conhecer. Vou lembrar, eu não sabia dessa informação que tu passou, de 5 a 7 dias depois da menstruação, né? É o momento bom do mês, assim, é um dia bom do mês para fazer esse exame. E busquem os seus médicos, busquem a sua rede de apoio. Ela existe e torne-a uma rede de apoio, né? A gente tem que aprender a usar. E se a gente não tem, a gente pode criar, né? A gente, nossa, não tenho rede de apoio, sou totalmente sozinha. Vamos buscar, vamos criar uma rede de apoio, né? E vamos pedir. A Alessandra está dizendo aqui, né? Respirar e buscar a rede de apoio, realmente é o que importa. E aqui o grupo Women in Law Mentoring assim... É uma grande rede de apoio, nossa. Apoio incrível, né? Exatamente. O WLM é uma das minhas maiores redes de apoio. Então, é uma coisa incrível, é uma coisa muito bonita de ver. Então, você tem, você faz parte, né? Então, aproveite que não é todo mundo que tem e que todo verdade. Mundo tão bem montada. Que bom. Que bom, Ana Paula. Muito, muito, muito obrigada. Concordo que esse tema é um tema extremamente denso, né? Mas acho que a gente conseguiu tratar com a leveza possível, né? Que o assunto pede. Seriedade, né? Lógico que a gente não confundir seriedade, leveza com brincadeira. Mas que a gente... Espero que todo mundo que assistiu hoje passe pelo menos 15 minutos a mais no banho, fazendo o seu exame. Meninas e meninos, que esse também foi algo que eu aprendi hoje. E os meus guris aqui de casa, vai todo mundo passar essa palpar, todo mundo tem que se conhecer. Vou botar todo mundo para fazer o exame. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Ana. Imagina, Lívia, eu que agradeço. Me coloco à disposição de todas, se precisar de alguma coisa, a Elaine tem meu telefone, pode passar para o que precisar. Perfeito. Eu posso, enfim, a gente tem que estar junto, todo mundo junto nessa hora. Queria parabenizar pela iniciativa. A gente fica muito feliz quando as pessoas querem falar sobre câncer, porque não é um tema. Não é um assunto que a gente mais gosta de falar, né? Eu gosto de falar de comida. Eu gosto de falar, mas a verdade precisa ser dita. Né? Ele é necessário. Exato, exatamente. Então, mais uma vez, eu queria agradecer também a participação de pessoas que, né, dali do meu grupo, que eu vi que entrou. Que bom, todo mundo que veio participar, vieram assistir. Muito obrigada, pessoal, por essa companhia no sábado. E aqui em Porto Alegre a gente vai aproveitar ainda um dia com sol. Acho que tu vai curtir um pouquinho da chuva em Curitiba, mas logo ela chega aqui no sul para nós. Certo, pessoal? O Insta já tá me avisando aqui que a gente tá no nosso tempo. Saiu o sol? Saiu. Um beijo para todos. Então vamos aproveitar o sol. Um beijo grande. A live vai ficar salva. Vou agora, quando eu encerrar, eu vou salvar ela. Então, depois, se vocês quiserem assistir, acredito que fique disponível nos stories ali por 24 horas, a live inteira. Quem quiser passar para a sua rede de apoio, né? Para família, enfim, para assistir. Eu acho que é muito interessante. E bacana da gente ter aberto esse canal para poder voltar a falar contigo, Ana Paula, caso seja necessário, nem que seja para acalmar o coração. Então, vou te desejar um excelente final de semana. Obrigada, e muito Lívia. Obrigada por ter disposto esse tempo com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço. Um beijo grande para você. Um beijo grande para todo mundo que estava assistindo e curtam o final de semana. Se tocando, se toquem. Tchau, tchau.